Com o apoio de Trump à direita brasileira, cresce temor no Planalto sobre eventual impeachment de Lula. A reeleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos começa a provocar efeitos concretos na política brasileira. O republicano já deu sinais claros de distanciamento do governo Lula e de aproximação com setores conservadores do Brasil. Para integrantes da oposição, trata-se de um apoio simbólico de peso. Para o Planalto, porém, o cenário acende um alerta. As medidas econômicas adotadas por Washington podem gerar instabilidade interna e alimentar um discurso de impeachment. Em um discurso transmitido ao vivo durante a Conferência dos Patriotas Americanos, realizada no último sábado em Houston, Trump citou diretamente o Brasil e afirmou que seu governo não manterá relações privilegiadas com países que, segundo ele, atacam a liberdade de mercado e sufocam a iniciativa privada. Países que impõem barreiras ao livre mercado, que perseguem opositores e colocam seus interesses ideológicos acima do povo, pagarão um preço. E o Brasil, infelizmente, hoje caminha nessa direção, afirmou o presidente americano. A fala foi recebida com entusiasmo por parlamentares da direita brasileira, que imediatamente repercutiram o posicionamento nas redes sociais. Deputados como Nicolas Ferreira, PLMG, Eduardo Bolsonaro, PLSP, e Carla Zambelli, PLSP, celebraram o fim do isolamento e afirmaram que a direita brasileira volta a ter aliados no cenário internacional. Além do discurso político, Trump já colocou em prática medidas que atingem diretamente a economia brasileira. A Casa Branca anunciou nesta semana a imposição de tarifas sobre produtos do agronegócio e da indústria extrativista brasileira, com o argumento de descompasso com práticas comerciais justas. As taxas afetam principalmente soja, carnes e minério de ferro. 3 pilares da balança comercial do Brasil. A reação foi imediata nos bastidores do Congresso Nacional. Parlamentares ligados à bancada ruralista consideraram a medida um alerta econômico que pode se transformar em uma grave crise se o governo Lula não rever sua política externa. O Brasil está sendo punido por abandonar parceiros estratégicos e se alinhar com regimes que desrespeitam liberdades básicas, afirmou o senador Eduardo Girão, Novo CE. No Planalto, o clima é de preocupação. Assessores próximos ao presidente reconhecem sob reserva que há temor de que a crise econômica provocada pelas medidas de Trump seja usada como argumento pela oposição para impulsionar um pedido de impeachment. Lula, até o momento, não se pronunciou sobre o tema, mas fontes do governo indicam que reuniões emergenciais foram convocadas para analisar os impactos comerciais e políticos da nova postura americana. Embora o Supremo Tribunal Federal mantenha postura institucional e não se manifeste sobre articulações políticas, fontes da Corte afirmam que qualquer processo de impeachment permanece restrito à esfera do Congresso Nacional, sem interferência do Judiciário. A fala de Donald Trump e as medidas tarifárias contra o Brasil funcionaram como gatilho para uma reorganização da direita no país. Nas últimas semanas, partidos conservadores intensificaram encontros estratégicos e passaram a defender uma nova postura diante do governo federal. Líderes como Tarcísio de Freitas, republicanos SP, Romeu Zema, Novo MG e Michele Bolsonaro, que têm ganhado força como possíveis nomes para 2026, se articularam com parlamentares e empresários descontentes com os rumos da economia. A avaliação entre setores da oposição é clara. O novo alinhamento com os Estados Unidos fortalece o discurso contra o que chamam de isolamento ideológico do governo Lula e retrocesso na liberdade econômica. A Frente Parlamentar do Agro convocou uma audiência pública para debater os impactos diretos das tarifas americanas sobre os produtores brasileiros.
Alguns deputados já sugerem a criação de uma CPI para investigar os acordos comerciais firmados nos últimos 2 anos. A mobilização se estende às ruas. Organizações civis, grupos conservadores e movimentos religiosos estão convocando manifestações para agosto com o slogan "Pelo Brasil livre e produtivo". A expectativa é de grandes atos em capitais como São Paulo, Brasília, Goiânia e Campo Grande, todas com forte presença do setor agroindustrial. Internamente, o governo Lula vive um momento de inquietação. Embora oficialmente o Palácio do Planalto adote um tom de cautela, interlocutores do presidente admitem nos bastidores que há preocupação real com o impacto das medidas americanas na economia e no cenário político. Fontes ligadas à equipe econômica confirmam que o Ministério da Fazenda já calcula perdas bilionárias com a redução das exportações e a alta do dólar. A inflação de alimentos voltou a subir em algumas regiões e o risco de desabastecimento em cadeias produtivas específicas não está descartado. Integrantes do núcleo duro de Lula avaliam que o governo está sendo alvo de um ataque coordenado, envolvendo pressão econômica externa e agitação interna. Embora o termo impeachment ainda não tenha sido usado oficialmente, já circula entre parlamentares aliados e adversários, principalmente se a crise se aprofundar. A estratégia, segundo relatos, é clara: manter o máximo de estabilidade institucional no legislativo, mesmo diante do abalo causado por Washington. A orientação atual no Planalto, definida em reuniões de alto nível, é evitar qualquer confronto verbal direto com os Estados Unidos. O entendimento é que uma reação agressiva, como discursos inflamados ou ataques ideológicos a Trump, poderia piorar ainda mais a relação comercial com o principal parceiro econômico do Brasil no hemisfério norte. Lula foi aconselhado, inclusive por diplomatas experientes, a adotar um tom moderado e discreto, priorizando a negociação técnica por meio do Itamaraty e de canais diplomáticos, em vez de se expor em embates públicos. Internamente, no entanto, há pressão. Parte do PT e de movimentos sociais cobra uma postura mais firme e crítica de Lula. Já setores do mercado e até da base aliada no Congresso pedem pragmatismo e rapidez. O temor é que o vácuo de comunicação seja interpretado como fraqueza, algo que pode ser explorado pela oposição, que já articula narrativas de desgoverno e isolamento internacional. Apesar disso, aliados próximos afirmam que Lula está plenamente consciente da gravidade da situação e que sua postura é um gesto de contenção política e não de omissão. Segundo um ministro ouvido sob reserva, o presidente está tentando evitar o erro que outros já cometeram no passado: comprar briga no grito e sair perdendo no campo econômico e institucional. Em paralelo, a equipe de comunicação da presidência prepara uma eventual manifestação pública de Lula, mas o tom dependerá do andamento das negociações diplomáticas. Se houver abertura para diálogo com os americanos, Lula deve adotar um discurso de conciliação. Se não houver, ele poderá ir a público e jogar a responsabilidade pela crise na conta da política externa americana, disse uma fonte do governo. Por enquanto, o silêncio continua, mas não é inércia, é cálculo político, é medo de escalar a crise. E é, sobretudo, um sinal de que o governo está ciente de que está pisando em terreno minado. E agora, depois de tudo isso, fica a pergunta que não quer calar: você acha que Lula está realmente acuado com a volta de Trump e as novas tarifas contra o Brasil? Será que estamos diante de um cenário que pode levar a um novo processo de impeachment? Ou tudo isso é apenas pressão política sem consequência real? Comente aqui embaixo. O que você pensa sobre essa aliança entre Trump e a direita brasileira? Você acha que o Brasil deve mudar sua política externa para evitar o colapso econômico? Ou é Lula quem precisa mudar sua postura antes que seja tarde demais? A sua opinião é muito importante.
O Brasil está assistindo. E o debate começa aqui, com você.